vocês? Espero que bem. Vamos começar a nos organizar para conversar hoje com uma colega especial, né? E um tema tão importante, né? Tão atual e tão necessário, né? Que a gente possa discutir, pensar, né? E construir, né? Uma atuação, uma posição, né? Então, vamos aguardar as pessoas entrarem um pouquinho. Oi, Marta. Oi, Marcos. Jesse, Pamela, Virgínia. Olá. A Amable já chegou aqui. Vou já colocar ela. Oi, Amable. Você entra já. Camila tá aqui. Olha o projeto Negratitude. Que show. Oi, Lucas. Renata. Oi, Vânia. Que prazer tê-la aqui. Clara. Mona Lisa. Oi, Ricarla. Grande beijo. Obrigada por colocar o projeto aqui junto com Marcela, hein? Um beijo em vocês. Oi. Gente, vou colocar a Amable aqui pra gente começar a conversar, tá? E fiquem à vontade, aproveitem para perguntar, né? Para construir com a gente, né? Hoje à tarde. Oi, César, seja bem-vindo. Né? Construir hoje à tarde conhecimento, ciência, né? E prática, tá bom? Vou só autorizar aqui a Amable entrar. Oi, Léo. Vocês me escutam bem? O áudio tá bom? Oiê! Oi, Amable. Como Seja está? bem-vinda. Tudo jóia? Obrigada. Seja bem-vinda ao Instituto. O Instituto tem o prazer enorme de lhe receber. A gente agradece a sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho, né, por nos receber de forma tão amável, né, e disponível. A gente agradece muito a você por essa sua participação conosco aqui, com uma temática tão importante, tão urgente, né, e tão necessária, nos dias de hoje. Então, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Estou me sentindo super honrada de estar aqui no Instituto. Obrigada mesmo. Nada, é um prazer pra gente. Oi, Ale, oi, Lídia, beleza? O pessoal tá entrando aqui do Instituto. Tem projeto Negratitude aqui também, Amable, que é um projeto Legal. novo, né, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, né? A gente tem aqui a presença de professora doutora Vânia Calado, né? Que é a responsável, inclusive, por um projeto de extensão na universidade que se chama Pluralis, né? Que lindo nome, adorei. E que trabalha exatamente essas discussões. Então, agradecer muito, né, a participação, e a gente tem aqui pessoas, né, engajadas para discutir, dialogar sobre o que a gente vai conversar. Então, acho que isso é muito gostoso. Olha ela publicando aí, ó. Ótimo. Então, que Já vou seguir maravilha. depois. Isso. Eu vou começar, gente, apresentando a Amable, né? E colocar para vocês que a Amable é psicóloga, neuropsicóloga, né? Mestre em mudança social e participação política, né? Pela USP Leste. USP Isso, Leste. né? Possui aprimoramento em estomatologia pela Unesp e extensão universitária em avaliação, habilitação e reabilitação luriana pela Universidade Estatal de Moscou.
É idealizadora do Troika Gazeta, né? Eu acho que é Uhum. bacana colocar aqui, né, que a Amable está lançando, né, teve o seu primeiro momento, né, com a psicóloga Simone Marangoni no Troika, né, um canal no YouTube, que vai estar trabalhando exatamente as pessoas que têm, né, essa aproximação com a perspectiva teórica, né, seja ela, eu estava assistindo, né, seja ela, Amable, sócio-histórica ou histórico-cultural, né, como se queira Exatamente. chamar, né? Então, que bacana, né? A Amable atua na clínica com atendimentos e supervisão clínica online na psicologia histórico-cultural. Então, agradecer muito a sua presença, né? E começar, né, perguntando, né, e pedindo para você falar um pouco, né, como é que você se posiciona diante da perspectiva, né, para falar e para conceituar o que seria gênero e diversidade, né? Como é que você enxerga, né, esses conceitos e diante disso como que você atua, né? Como é que esses casos chegam na clínica? Como é que você tem percebido isso? É, essa é uma pergunta bem interessante, porque quando eu comecei a me atentar, eu sempre atendi na psicologia histórico-cultural, mas quando eu comecei a me atentar que talvez eu não estivesse tão atenta à questão de gênero e à diversidade, de como isso refletia no atendimento clínico, eu comecei a ficar muito preocupada e no sentido de, nossa, será que eu não vi nos outros atendimentos? Será que os meus olhos não estão treinados para isso? E os nossos olhos não estão treinados para isso. A nossa psicologia ainda é uma psicologia tradicional, que tem um viés também do que é ser homem, do que é ser mulher, e é só binário, né? É só na questão binária de ser homem e mulher. E qual é a composição que isso se dá na diversidade que é as relações que a gente vai estabelecendo. E aí eu sempre atendi diversas demandas. No começo de quando eu comecei a atender, eu atendia na Unesp de odontologia, casos de estomatologia, ou seja, psicossomática. Então, era diverso, desde o Uhum. do jovem até os idosos. Então, aparecia uma diversidade muito grande de vivências. E o modo também como as mulheres também estavam se colocando, ou eram colocadas, na verdade, nas relações sociais, ou até amorosas, ou relacionais, né? Isso me chamava muito a atenção, mas eu ainda não conseguia colocar nome, eu ainda não conseguia. Sabe aquela coisa que você percebe, mas ai, tem alguma coisa aqui que não faz sentido, mas eu não sei o que é Uhum. ainda. E aí eu Uhum. comecei a estudar algumas questões, como por exemplo, o que de fato é o feminismo, da onde ele vem, por que ele está ali, mas tá bom, ok, agora eu entendi, mas não é só a questão de ser mulher, tem outras perspectivas também do gênero e é muito amplo o quando a gente pensa, bom, se existe uma mulher, existe outras categorias de gênero. Se existe outras categorias de gênero, precisa de uma especificação. Mas será que precisa mesmo de uma especificação? Ou a sociedade precisa dessa especificação para ter uma organização social? E aí eu comecei a me questionar várias questões, assim, como que a gente se porta nessa sociedade, como que isso vai chegando. E um dos caminhos que eu fui indo foi o livro do Marx sobre o suicídio, que foi que esse é um caso que eu posso dizer, porque era um caso de pesquisa, tá, gente? Eu não falo de atendimento nas redes sociais, mas esse é um caso que a gente estava dentro de uma pesquisa, então eu posso dizer. Foi o meu primeiro caso de suicídio, de tentativas de suicídio. E Uhum. era por uma questão de mutilação facial, porque ela
tinha passado por uma cirurgia no lábio, que é uma cirurgia importante para não causar um câncer, e na verdade ela, por uma questão de comunicação entre dentista e paciente, ela entendeu que ela estava fazendo a cirurgia porque ela estava com câncer. E na verdade não, era para não gerar um câncer. E gerou nela uma mutilação muito grande, porque tirou os lábios dela, tirou para ela a feminilidade. E logo em seguida, o marido cometeu suicídio. Quando ele cometeu suicídio, eles estavam exatamente muito afastados sexualmente. Então ela ligava muito a questão de não ter mais os lábios, a feminilidade, a questão da sexualidade também, com o fato dele não a desejar mais e não desejar viver. E aí eu me vi, e aí tinha ideações suicidas também dela, e aí eu me vi numa situação que eu tinha, sei lá, 6 meses, menos de 6 meses que eu tinha saído da graduação. E agora o que eu faço? Eu não dormia à noite, eu ficava super preocupada. E aí eu fui até o texto do Marx, que é sobre o suicídio. Eu tô contando isso porque nesse livro dele, que é bem fininho, ele faz uma análise sobre vários suicídios que um investigador francês faz relatos, então ele faz análise dos relatos desse investigador. Só que a análise que ele faz é tão perfeita no método materialismo histórico dialético, é tão perfeito, que sentido para mim de gênero e classe social. Então a gente pode pensar, toda mulher é igual? Toda mulher faz parte do gênero feminino, supostamente. Mas nem toda mulher tem as mesmas condições. E aí existe uma diversidade no ser mulher, que aí eu tenho que concordar totalmente com Simone de Beauvoir, que ninguém nasce mulher, nós nos tornamos mulheres, e isso, apesar de outra vertente, né, que ela venha, mas ela vem mostrando um caminho e um avanço inúmero assim, para nós, que é exatamente essa é a primícia do histórico cultural. Ninguém nasce, a gente torna-se. Então, se a gente torna-se, o que então de fato é gênero? O que de fato é essa grande diversidade? Então, quando eu comecei a me deparar com essas questões, eu estava me deparando mais ainda na questão binária. Homem, mulher, feminino, masculino. E aí foi quando eu fui morar em São Paulo, que aí eu fui trabalhar numa clínica de plano de saúde. E aí também é uma outra diversidade. Que aí também vinham pacientes de diferentes classes sociais e diferentes vivências muito grandes. E eu me deparava muito com a questão da homossexualidade, da bissexualidade e da transexualidade. Então, como que a gente pode ver isso? E aí eu também fui buscando outras referências, porque a gente ainda não tem na teoria histórico-cultural especificamente, mas não quer dizer que essas referências sejam ruins, elas estão falando do mesmo indivíduo, mas a gente pode fazer uma análise dentro da nossa perspectiva, né? Então eu comecei estudando por aí, mas o como vem, a gente vai perceber muito mais pela qualidade da nossa qualificação teórico-prática do que exatamente vai vir em todos os âmbitos. Porque o indivíduo, né, ele está ali e ele está trazendo todas as suas questões por ser um ser social nessa sociedade. Mas perceber isso vai dar qualificação mesmo dos profissionais. Perfeito. Basicamente seria isso. Perfeito. E aí, no caso, né, eu só dar um alô aqui para Simone, que Simone está aqui com a gente. Simone! Simone! Né, dar um oi, agradecer aqui a presença, nossa, tanta gente legal, né? Tem Tatinha aqui que tá dando um oi, dando oi, um Tati! né? Nossa, Tati é uma super motociclista.
Que maravilha. A E Gabi aí, também. então, continuar, Amable, pegando, né, esse contexto, essa contextualização que você está fazendo, e lhe perguntar, assim, como é que você enxerga, né, como é que você percebe, né, quais são as maiores demandas, né, que se apresentam na perspectiva, né, da clínica, né, como é que você enxerga que a questão do gênero e a diversidade vai chegando na clínica para você? Como é que você vai trabalhando com isso? Como chega? Eu vi uma grande diferença do como vem chegando. Eu não sei se é porque eu uso as redes sociais e aí eu falo de alguns assuntos e aí acaba que tendo uma identificação. E aí eu percebi que teve um aumento muito grande dos últimos 3 anos de, de demandas de relações abusivas ou relações tóxicas também. Também passa por isso. Assim como também passa por uma questão que às vezes é muito sutil, mas é muito sutil, da autoestima, do transtorno alimentar, de quem sou eu no mundo, de qual é a mulher que eu estou me tornando, qual é o homem, até de ser pai, que pai é esse, qual, o que as roupas que eu uso diz sobre mim, o meu posicionamento nos grupos, o que isso quer dizer ou não, por que eu posso falar ou não, será que eu realmente posso falar num grupo onde tem vários homens? O que me impede de dizer o que eu penso ou não? Como eu posso também me posicionar numa situação onde... Eu tô falando eu, gente, na categoria de gênero, tá? Como eu posso me posicionar me defendendo e ao mesmo tempo me protegendo? O que é horrível. Vocês não têm noção o quanto eu odeio falar isso para os meus pacientes, de tipo, como você se proteger e ao mesmo se colocar e ao mesmo tempo se proteger. Eu acho que isso é um absurdo a gente ter que nos colocarmos nessa situação, Sim, porque nesse não lugar. deveria não deveria ser assim, mas por enquanto é. Então, qual é o momento em que a mulher ela vai escolher entre se posicionar? Agora não, agora eu tenho que me posicionar, mas sem me deixar vulnerável e em perigo. Como escolher esse momento? E é de uma violência tão grande ter que fazer isso com nós mesmos, que é um absurdo, é um absurdo. Mas a nossa sociedade nos coloca nessa situação. E isso também aparece, por exemplo, na relação mãe e filha, pai e filho. Você fez uma postagem que eu até repostei, né? Eu achei muito interessante. Você falando sobre o Dia das Mães, né? Você fez uma análise, né, e uma postagem falando exatamente de que o Dia das Mães não é um dia feliz para todo mundo, né? Exatamente por conta dessas relações. Eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena você trazer essa reflexão aqui, né? Exatamente em cima do que você está trazendo, né? Essas relações sociais que, historicamente falando, muitas vezes se coloca como ideais, né, como um amor incondicional, né, mas que na verdade a gente percebe, né, que elas têm essa microgênese, né, essa heterogeneidade, né, essa diferença, né, e que vai fazendo diferença na constituição do sujeito, na relação dele com ele mesmo e com o mundo. Né, e que não necessariamente isso que é posto, né, dentro de uma lógica da normalidade, por exemplo, né, o Dia das Mães é um dia feliz, não necessariamente para todo mundo o é. Né, exatamente, inclusive pela questão de gênero e da diversidade. Né, então, acho que vale a pena você trazer. Eu achei muito interessante essa sua reflexão. A reflexão foi acerca da comunidade LGBT, né? LGBTQI+. É que quem não vive ou quem não tem o convívio
a gente deveria sempre pensar sem ser no nosso próprio contexto, mas geralmente não é assim que acontece, não percebe que muitas pessoas deixam de ser quem se é, por exemplo, homossexual, trans, bi, pan, transgênero, transexual, travesti, Uhum. que é uma diversidade muito grande, deixa de ser Uhum. você ou performar a sua forma de ser no mundo por não ser aceito. E aí essa aceitação, ela é muito importante para a nossa constituição psíquica, porque nós nos Uhum. tornamos humanos a partir de outras pessoas. Se o outro Uhum. diz para mim que eu não existo, eu estou na invisibilidade do ser um sujeito, de ser um ser humano. Enquanto eu estou nessa invisibilidade, e aí eu não me sinto um eu potente. E por eu não me sentir um eu potente, eu fico sem voz. E sem voz eu não consigo demandar nada. E aí Perfeito. aí a questão do Dia das Mães é que um dos laços mais fortes que a nossa sociedade faz com que a gente tenha, não quer dizer que isso seja uma regra, não quer dizer que todo mundo Isso. vai ter, mas que a Isso. nossa sociedade impõe e que geralmente acontece e que nos pega emocionalmente, são os laços entre os pais entre as mães e os pais. E Uhum. quando eu digo para uma mãe, olha mãe, eu sou gay, olha mãe, eu sou lésbica, olha mãe, eu sou trans, olha mãe, eu sou não binário, olha mãe, eu sou mulher, mas eu gosto de colocar roupas de homem. Eu sou mulher, não. Uhum. Eu sou hétero, mas eu gosto de colocar roupas de homem. E tá tudo bem, não quer dizer nada. Ou um homem, por exemplo, que tem atração por mulheres, mas gosta de se vestir com roupas ditas femininas, Uhum. tá tudo bem também, mas existe um processo importante da aceitação desse amor. Se o outro não me aceita, quem sou eu? Eu não sou ninguém. E aí, no Dia das Mães, o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas são expulsas da sua casa por não corresponder às expectativas de uma sociedade que impõe da forma de amar de uma mãe e de um pai. Porque se Uhum. você perguntar para essa mãe, ela não deixou de amar o filho dela. Mas ela não pode aceitar o filho dela que não seja dentro de categorias. E essas categorias faz ela e o filho sofrer. Faz todo mundo Isso. sofrer. E aí os dois estão sofrendo separados porque uma sociedade ditou uma regra que não é real, porque a gente vive numa diversidade. E aí essa diversidade compõe, por exemplo, a mulher que não quer ter filho, a mulher Isso. que ela quer trabalhar de pedreiro, por exemplo. Pode acontecer. Ela quer ser caminhoneira, ela quer ser médica, ela quer ser qualquer coisa que ela queira ser. Mas se não corresponde ao padrão esperado para ela, e aí ela é colocada em um lugar de invisibilidade. E se ela Isso. é invisível, ela deixa de existir. Eu acho que um grande papel na psicologia histórico-cultural, que eu sinto uma diferença muito grande, é que a gente nomeia. A gente precisa dar nome, a gente precisa dizer o que é o sentir, o que está Isso. acontecendo. E isso Isso. não é uma imposição. A gente nomeia criando sentido em conjunto. Isso. Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca. Quando você diz para uma mulher, é um relacionamento abusivo. Você não tá dizendo para ela, saia dessa relação. Você não tá dizendo para ela, você tá Uhum. fazendo errado. Você tá Uhum. nomeando algo que está acontecendo com características específicas para ela se organizar emocionalmente. Ou até mesmo, olha, isso é violência de gênero. E Isso. explicar isso socialmente, que aí vai o porquê que eu falei do texto do Marx. Porque ele faz essa análise que é o que acontece na história da humanidade
o que que acontece na história cultural de onde aquela pessoa está inserida. Por exemplo, a gente pode pensar cultural Brasil, mas tem cultural de estado. Cultural de estado tem Sim, cultural de cidade. E aí, sim. no aspecto singular também, que é o cultural, talvez ali na família e como a pessoa deu sentido a todas as vivências que ela teve. Uhum. Fazendo essa análise total de todas essas unidades, a gente dá condições de liberdade de escolha. Então não é dizer saia daí, faça isso ou faça aquilo, mas é dar liberdade de escolha para Isso. olhar o todo e se perceber que muitas das vezes que a gente fala é minha culpa, é erro meu, eu faço errado, eu sou uma mulher mandona, eu sou uma mulher meio macho, ou eu sou muito afeminado porque eu choro. E na verdade é uma questão da. Ai, a Simone, gente, eu me perco. Gente, a Simone foi minha supervisora e minha amiga, então vindo dela um negócio desse eu me perco. Ai, gente, ó, fiquei tá vermelha. Tá vendo? Isso também é validação. Isso também é Isso. importante Isso. nas relações sociais. Quando um outro diz para nós algo e esse outro nos importa afetivamente, e deixa a gente, tira a gente também da invisibilidade. E isso Isso. é importante. Um Isso. exemplo aqui na hora. A gente tem algumas perguntinhas aqui, vamos a elas. Vamos. Meu psicólogo coloca como você percebe que as representações sociais aparecem, né, nesse contexto, né? Essa é a questão. O que ele está chamando de representação social? Pronto, eu ia fazer exatamente esse questionamento para a gente entender melhor, né? Tem outra perguntinha aqui, amável, sempre clara nas suas falas. Será que você pode falar um pouco sobre identidade de gênero e orientação sexual? Perfeito. Existe uma diferença em que a nossa sociedade, né, com essa coisa da ideologia de gênero, que não existe, gente. Não existe essa categoria no sentido como eles estão colocando. Uhum, Mas existe uma diferença, por exemplo, identidade de gênero e identidade sexual. Uma pessoa cisgênero é uma pessoa. Eu vou dar só alguns exemplos, porque se eu der todos os exemplos, são muitos, tá? Então, o que eu tô falando é um exemplo, mas que cabe para todo mundo. Então, que todo mundo se sinta abarcado nele, tá? Uma mulher que é uma criança que nasceu, e aí vem uma pessoa, então já é um outro ser social, vem uma pessoa, olha pra genitália ali e diz: se tem pinto, é homem. Pênis, vou falar. Sem pênis, é homem. Se tem vagina, é mulher. Então já foi já uma categoria social, porque quem disse que isso quer definir ser homem ou ser mulher? Não define. Então uhum, alguém já veio ali e já disse isso. Uma pessoa cisgênera é aquela pessoa que sente que corresponde com o sexo que nasceu. Por exemplo, uhum, é uma mulher que nasceu com uma vagina e se sente mulher, ela é uma mulher cis. uhum, Aí vamos pensar, então tá, ela é uma mulher cis. Independentemente se ela se relaciona sexualmente com alguém ou não, ela não deixa de ser uma uhum, mulher cis se ela se entende dessa maneira. uhum. Aí ela vai lá e se relaciona com um homem, com o sexo oposto. Ela se atrai por esse sexo oposto. Então Ok. ela é uma mulher cisgênera, heterossexual. Bom, Uhum, mas aí ela então se atrai por uma outra mulher. Então ela é uma uhum, mulher cisgênera homossexual. uhum. Aí vamos pensar que que essa pessoa nasceu com a vagina, mas se sente
como um homem nessa sociedade. Uhum. Então, ele é um homem trans, Uhum. independentemente se relaciona sexualmente com alguém ou não. É a Uhum. identidade da pessoa, Uhum. identidade de gênero. Aí ele diz assim: olha, eu me interesso por mulheres. Então, ele é um transgênero heterossexual. Ele se Uhum. interessa, então, por homens, que é do mesmo gênero que ele. Então, ele é um homem transgênero homossexual. Uhum. Enfim, é confuso, mas é importante todo mundo saber. E Sim, depois a sim. gente pega a prática. E aí tem também bissexual, tem as lésbicas também, tem transexual, tem o não binário também. O que é o não binário? A nossa sociedade ela é organizada por ser binária, homem e mulher, ou é uma coisa ou é outra. O que vem muito Uhum. do positivismo, isso, muito, assim, a gente Uhum. vê é uma forte classificação até de classificar as coisas na era do positivismo, que foi quando a psicologia também deu o boom, né, gente? Então a Sim. gente também tem que pensar e analisar essas questões. Então, o Por não isso, inclusive, binário. a nossa dificuldade, né, Amable, às vezes, de trazer tudo isso, né? Porque a gente está tão atravessado historicamente, né, pelo positivismo, né? Que a gente, quando você diz, espera aí, depois que a gente vai se apropriando, a gente consegue. Né? É exatamente essa dificuldade. É tão interessante a gente poder demarcar isso, né? Essa nossa dificuldade diz exatamente dessa construção histórica, né? A gente foi e é atravessado ainda, né, por essa perspectiva muito positivista, muito binária. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de pensar realmente a diversidade, né, e de nomear e de se apropriar. Acho que isso é importante também colocar. Super importante. E o não binário, só para terminar isso, aí eu volto no que você falou, que Perfeito. é muito importante. O não binário são pessoas que não se identificam com o gênero nem masculino, nem feminino e nem com o trans, por exemplo, com outras categorias. Então, é não binário. Aí tem a questão também, por exemplo, então como eu vou me referir a essa pessoa? Perguntando para ela, gente. Como que você quer que eu te chame? Como que você gostaria que eu usasse o pronome? Isso é básico. A gente pergunta para qualquer pessoa na rua. Qual é seu nome? E eu acho que essa é a grande questão. E a gente Pronto. não precisa perguntar isso para as pessoas, para todas as pessoas, né? Para Como é que todo você gosta mundo. de ser chamado? Eu acho que isso é importante que a gente traga, né? Esse Exatamente. acolhimento, né? Esse respeito, né? Diante do lugar desse sujeito, né? Que ele se apropria dessa nomeação, dessa identidade, que a gente possa perguntar ao outro, né? Como é que você gosta de ser chamado? Às vezes a gente perde um pouco isso, né? De fazer E na essa ação. clínica é mais importante ainda. Eu não, eu não pronuncio, por exemplo, gênero enquanto a pessoa não se pronuncia. Não que eu deixo de perguntar. Por exemplo, se eu estou em um momento e que eu vou falar sobre as relações amorosas e eu Uhum. ainda não sei, ou talvez a pessoa não se sentiu confortável em dizer, eu uso pessoas. As pessoas que você se relaciona. Ponto. Importa se é Uhum, homem, se é mulher, se é trans. Naquele momento, não é uhum. importante. Até porque, se a pessoa não diz, talvez ela não se sentiu confortável. Isso, isso. E aí, a gente pode fazer isso antes de presumir, por exemplo, para uma mulher o seu namorado, ou para um homem a sua Uhum, namorada. E isso uhum. traz um respeito também para a pessoa ser o que ela quiser ser durante o Isso, atendimento ou fora do atendimento, porque isso mesmo. né? E aí uma coisa que você falou sobre o pensamento positivista, que eu acho que faz uma grande diferença quando a gente se apropria do método materialismo histórico dialético, que é essa desconstrução total, que tudo, ao se interligar, pode se transformar em qualquer Isso, coisa. Tipo, 4 mais 4 não é 8, pode ser isso, 2, pode ser 20, pode ser qualquer coisa. Ser isso. racional e ter respeito exatamente. E
muda essa chavinha do pensamento. Quando a gente muda essa chavinha do pensamento, a gente consegue ver as relações, como também existe a diversidade na constituições de relações. Por que que todo mundo tem que ser monogâmico? Quem disse que tem que ser? Quem disse que o amor é monogâmico, gente, se a gente ama todo mundo? O amor é livre, existem várias formas de configuração. O que gera sofrimento é quando essa configuração ela não é constituída pelas partes que estão ao se relacionar. Quando as regras, quando os limites não estão claros. Mas quem disse que o amor, quem disse que o amor ele é reduzido a uma única pessoa? Ou de uma única forma de amar? Assim como a gente pensa, por exemplo, quando aparece a questão de gênero também, no ciúmes. Né? A pessoa que sente ciúmes, mas você sente ciúmes por quê? Ah, porque quando o homem vai jogar bola, é porque eles vão falar de mulher. Ou porque tem categorias de padrões específicos na nossa sociedade que deixa a gente ver deixa de fazer a gente ver uma amplitude das configurações relacionais que podem ser muito mais amplas. E acho que é isso. Simone coloca uma coisa aqui, né, que eu acho que é fundamental, né, quando ela diz assim, ser relacional é ter respeito ao outro. Parece tão simples, mas não ocorre em muitas relações, né? E eu acho que isso é muito pertinente e, ao mesmo tempo, Amável, não sei se você sente isso, mas na hora que a gente se posiciona dentro dessa perspectiva, né, e que a gente tenta fazer esse exercício, né, de ser relacional, o quanto muitas vezes soa estranho para as outras pessoas, né? Inclusive numa perspectiva pessoal mesmo, né? Poxa, Gabriela, mas você assim, para você tudo bem, você... Eu disse, não, gente, mas é porque eu compreendo que eu preciso respeitar. Por mais que eu não concorde, mas eu preciso respeitar a posição do outro. E aí eu me lembro da frase que você colocou, né? Aquilo me tocou muito, eu até falei, citei você numa aula minha ontem. Ai, que chique, gente, estou me sentindo chique. Quando você colocou assim, antes do amor, respeito, né? Você colocou isso, e eu achei isso, né, extremamente pertinente. Né? Eu acho que eu aprendi com uma paciente isso. Demorou um tempo para eu entender o que ela estava querendo dizer. Mas é fantástico isso, é fantástico, né? Então, acho que é exatamente essa questão, né, que é importante. Marcos coloca aqui, a vivência de cada indivíduo certamente interfere na forma de atribuição de sentido. É dar nome ao que se é e ao que se sente. Perfeito, Marcos. Exatamente. Gostaria de saber sua opinião sobre sofrimento gerado naqueles que não conseguem se ver nos rótulos já elaborados. E como elaborar as formas de sentido desses indivíduos sem rotular. Nossa, que pergunta, Marcos. Podemos responder o do psicólogo? Porque ficou em aberto, sim, né? Eu acho que pra gente, se não esquece o que ele disse. Alexandre colocou, e ele até explicou aqui, que a representação social seria padrão de aparência e de comportamento. Então, a pergunta é... Vamos voltar para a pergunta dele. Estou voltando. Como você percebe que as representações sociais aparecem nesse contexto? Essa solicitação de padrão, né? Essa solicitação de comportamento, né? Aparece muito no relacional, né? Quando a gente percebe esse sofrimento, quando as pessoas estão buscando corresponder a algo, a uma expectativa, por exemplo, de grupos. Então, se eu faço parte de algum grupo e eu não me visto daquela forma, ou eu não tenho a aparência física daquela forma, ou eu não tenho corpo físico, porque o corpo também é um corpo político. Como isso se dá quando a gente está buscando a aceitação e o afeto
constantemente na aceitação do outro. E aí, que outro é esse que eu preciso da aceitação? Será que a aceitação desse outro realmente é válida para o que eu sou de fato? Ou porque esse outro está dentro de uma perspectiva de um padrão, de um estereótipo. E às vezes a gente busca a aceitação de alguém que, na verdade, é exatamente o que me faz sofrer. E aí fica em uma relação abusiva muito constante. E quando a gente sai e entende que, ok, eu vou ter a aceitação de alguns grupos, mas de outros não, e por que que eu não vou ter? Que muitas das vezes, mas muitas das vezes, não é relacionado com o meu eu psíquico, mas com o gênero humano de categoria histórica, eu consigo me relacionar com as outras pessoas, entendendo o limite de cada um também. Nesse exemplo, por exemplo, das mães, e aí eu recomendo, tem muito canal de YouTube, gente, que pode ajudar muitos psicólogos a não fazerem muita coisa horrível que eu já ouvi psicólogo fazendo na clínica. É a questão, por exemplo, quando a comunidade LGBTQI+, faz ai, gente, eu gaguejo, tá? Faz o come out, que é você sair do armário. E aí tem toda uma expectativa, né, desse momento. Como que eu vou contar para as pessoas? Como que as pessoas vão reagir? Eu tenho que sentar todo mundo no sofá. Algum hétero senta a família no sofá para dizer, olha, eu sou hétero. Por que que os homossexuais têm que fazer isso, gente? Por que que tem que fazer? Porém, tem um momento importante, não deveria acontecer isso, mas para muitas pessoas faz parte da própria identidade fazer esse movimento. Então, para algumas pessoas é extremamente importante, para as outras não, que pode ser de diversas maneiras. E aí, quando faz esse movimento, tem muitas expectativas, e aí nesses canais de YouTube, eles contam muito esses momentos, e o quanto foi dolorido, e o quanto a aceitação ou não aceitação influencia no próximo passo que a pessoa vai dar. Então, ser relacional é você também entender e ter respeito sobre o processo de cada pessoa. Então, as representações sociais, eu penso que passa muito pela expectativa de aceitação que a gente cria dentro dessa sociedade que a gente está. Faz sentido? Perfeito. Faz muito sentido. Perfeito. Então vamos voltar a ler, acho que você foi respondido, né? Ele até colocou, voltei, a net tinha caído. A questão era sobre como os rótulos, né, que a sociedade imprime sobre as pessoas interfere no processo de aceitação e de produção de novos sentidos. Perfeito. Vamos voltar para a questão de Marcos, então, e depois Isa faz um comentário, né, sobre o que Marcos falou lá embaixo. Gostaria de saber sua opinião sobre sofrimento gerado naqueles que não conseguem se ver nos rótulos já elaborados e como elaborar as formas de sentido desses indivíduos sem rotular, né? Eu percebo muito isso das pessoas não binárias, bissexuais e assexuadas. Porque, querendo ou não, ser gay já está aí na nossa história já faz um tempo. É claro que todo mundo já faz muito tempo que tá aí, tá? Mas eu tô falando, tipo, na repercussão de que tem para o grande público. Sim. E aí encaixa. Não, é um homem que gosta de homem. Então tá tudo bem, né? Eu não aceito muito algumas pessoas, mas encaixa nessa estrutura mental que a gente tem de uma coisa e outra. Então encaixou ali. É um homem que gosta de homem. Uma mulher que gosta de mulher. É uma mulher que gosta de mulher. E aí uma pessoa bissexual. Até mesmo dentro
da comunidade LGBTQI+, tem muito preconceito, porque é como se fosse uma pessoa indecisa. E não tem nada de indecisão. É uma pessoa que gosta de pessoas que pode ser de todos os gêneros. E tá tudo bem. Ou não. Todos os gêneros são pansexuais. Bissexual de homem e de mulher. Isso. Às vezes eu me confundo também, tá, gente? Não tem problema. Quando tem essa... Eu gosto muito de usar o transitar na vida. Você transita entre as emoções, você transita entre as relações, você transita entre os seus eus e como você performa o seu eu no mundo. E eu vejo uma forma de transitar nas relações muito mais ampla nessas pessoas, não que as outras não tenham, tá, gente? Mas muito mais ampla de você poder transitar naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você é. Porém, o sofrimento vem da não aceitação ou dos comentários que as pessoas fazem de que a pessoa tem que escolher uma única coisa. Isso. Daquela ideia também, por exemplo, que a gente tem que escolher um único modo de viver a vida. Que a gente tem que escolher a mulher, o homem para casar e viver a vida inteira. Que você tem que escolher aquela casa para você morar e viver a vida toda. Que você tem que escolher aquele emprego que você vai fazer a sua vida ascender e pronto. A gente não precisa escolher uma única coisa. Essa sociedade capitalista nos impõe uma condição de escolha que não é uma escolha, mas é de uma imposição de coisas que a gente tem que ter, que é a ideia de que eu tenho que escolher uma coisa ou outra e viver a minha vida para aquilo. Enquanto, por exemplo, numa sociedade socialista, que um dia eu espero que a gente chegue lá, mas não sei, a própria ideia até da psicologia histórico-cultural é o tornar-se, é o transitar entre as relações. Então eu vejo muito mais o sofrimento das pessoas relacionado às expectativas dos padrões. Aí você pode me perguntar, então tá bom, como que sai disso? Compreendendo o processo histórico geral e o processo histórico do meu eu nas relações com as pessoas. Porque às vezes a gente está buscando relações que não nos faz bem. E aí é buscar relações com pares que não é que pensam como eu, mas que me dão possibilidade de eu ser eu. Perfeito, Amanda. Seria basicamente isso. Perfeito. Isa coloca aqui... sinto sempre que estamos constantemente buscando a aceitação do outro, justamente para fazer parte de um grupo. E é difícil quando você não é aceito, pois não se encaixa no padrão imposto. E aí Léo coloca aqui o quanto que é dolorido, mas também o quanto que eles se sentem aliviados por expressar o que estão sentindo. Eu acho que Léo estava falando em relação, né, a esse momento, né, dessa comunicação, né, que você estava colocando. Alexia coloca sai da invisibilidade, passa a existir. Isso. Alexia coloca aqui, incrível como essa aceitação do outro se aplica a tantos outros aspectos. Tanto sofrimento dentro do processo de ser aceito. Minha nossa, essa live tá terapêutica demais. Perfeito. Muito perfeita essa colocação. Existe uma expectativa, né, de um padrão até para o que está fora do padrão. Ou é um homem gay que não quer se assumir totalmente gay, ou é uma mulher hétero que gosta de brincar com outras mulheres. Eu acho que estava falando, talvez em alguma colocação que você falou. E aí, não, acho que... entendi. Da bissexualidade. Entendeu? Da bissexualidade, sim, entendi. Sim. E até dentro da categoria LGBT tem as brincadeiras que não são brincadeiras, que diz, por exemplo, bifestinha, bi alguma coisa, como se fosse as bifestinhas, biafetiva, bissexual, porque ou só quer o sexo, ou quer a relação afetiva, ou a bifestinha é aquela mulher que se diz hétero e que fica com outras mulheres só quando está bêbada. O que também é algo
é pejorativo, né? Sim, sim, e que não deixa de causar sofrimento, né, Amable? E é Isso, interessante porque, total. assim, né, é uma... E aí eu ainda me surpreendo, né, com essas questões, assim, ainda, e espero me surpreender no sentido de não conseguir aceitar, né? Mas como que a gente tá, né, nessa vida, nesse social e não consegue compreender, né? Não consegue acolher, né? O tornar-se das pessoas, entendendo que nós também temos esse processo, né? Entendendo que Uhum. nós também estamos nessa luta de se reconhecer, de se perceber, de se constituir. O quanto que é difícil, né, ainda para as pessoas acolherem, né, a diversidade. Eu gosto muito de usar a heterogeneidade, né? Essa diferença que faz parte, né, da vida. É muito incrível Sim, isso. Acho que conseguimos vencer as as perguntas, perguntas. Ai, né? que legal. A Rafa fez uma entrevista ontem. A Rafa colocou aqui, ó, vamos sair das caixinhas que nos Que nos colocam. colocaram. É isso que nos colocaram. A Rafa é psicóloga trans e ontem ela fez uma entrevista que tá maravilhosa, emocionante, linda de morrer, assim. Eu coloquei lá nos meus stories, depois vocês vão ver lá. A entrevista tá incrível, porque é uma outra questão também, né? Trans, gay, a comunidade LGBTQI, né? Como se colocar no mercado de trabalho, que é uma outra questão também. Uhum, isso. Acho que chegou uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Como é lidar com pacientes religiosos que estão sofrendo em se entender como gays, lésbica e trans? Pergunta incrível. Uhum. Eu vinha, na verdade, mais pacientes assim antes de eu cortar o cabelo, antes de eu ter tatuagem, porque o nosso corpo político também diz muitas coisas, né, gente? Então, o que nós transparecemos também vai também chamar alguns pacientes ou não. E alguns saíram, né? Mas a pessoa ela não vai buscar um atendimento psicoterápico se ela também não se ela também não quer entrar nesse assunto. Seja de uma forma totalmente consciente ou seja também de uma forma não muito consciente. Então, o psicólogo que a gente busca, seja ele da forma que for, a gente também está buscando algumas respostas para nós mesmos. Então, algumas coisas são muito importantes. Ontem eu vi a Felipa, ela é da assessoria da comunidade, da assessoria LGBTQI+, de Araraquara. E aí ela postou uma questão de uma igreja que é a Bola de Neve, que é uma das igrejas que diz mais respeitosa e abrangente para todo mundo. Que é uma grande questão também para a comunidade LGBTQI, que é a questão religiosa. Então, o que você independe do que você acredita como, como religião. E muitos não podem ter acesso à sua forma de performar a sua fé porque a igreja não aceita. E aí ela colocou um texto, né, dizendo que a forma como eles colocaram lá uma live e tal, não foi legal. E teve uma conversa com esse pastor. E aí esse pastor perguntou, né, sim, é a questão da culpa. E aí esse pastor perguntou, então como que eu coloco? Como que eu posso abordar esse assunto? Como que eu posso falar? É importante ter a comunicação. E aí dentro do atendimento a gente tem muito cuidado com isso também, porque a pessoa se assumir não quer dizer que ela está deixando o Deus dela, não quer dizer que ela está deixando a religião dela, mas também tomar certos cuidados, como por exemplo, eu quero me assumir, mas como você vai se assumir? Vamos pensar, vamos planejar, por que isso é importante? Para que a estrutura emocional
esteja garantida. É claro que não vai estar 100%, mas que a estrutura emocional dê conta do impacto que vai vir das outras pessoas. Porque se essa pessoa vai lá e faz isso de uma forma, eu fiz e pronto, e era assim. E vem todo um bombardeio religioso, bombardeio emocional da família, dos amigos, e pode até dizer, você tá querendo chamar atenção, coisas assim, ou é uma fase. Isso vai vir de uma forma com que um passo que deu vai voltar 10 para trás, porque ela vai se sentir insegura. Então, pensar nesse caminho é muito importante. E dentro do atendimento, sempre levar em consideração o sentido que tem a vida para aquela pessoa. E às vezes a fé tem um sentido muito grande. E aí, ela não precisa escolher entre ser ela e ter uma fé. Ela pode integrar isso. Isso, perfeito, Amável, perfeito. Estão colocando aqui, mas muitos vão com uma visão meio errada do que a psicoterapia pode fazer. Alguns sustentam que querem negar e que precisamos ajudá-los nisso. É verdade, Arthur, é muito verdade, né? Eu acho que essa é uma discussão, inclusive, pertinente e difícil, né, ao mesmo tempo, porque eu acho que nós psicólogos precisamos nos apropriar e nos posicionar diante disso, né? O quanto que muitas vezes as pessoas querem se utilizar desse espaço da psicoterapia, colocando isso como uma possibilidade de curar, né? Curar o quê? Né? Então eu acho que que não é doença. Isso, eu acho que isso que não é patologia. É muito importante, né, dentro disso que a gente está discutindo agora. Obrigada, Arthur. Acho que fantástico. Ótimo, né? Ótimo. A lenda coloca, e deixa de ser aceito onde era aceito. Ele coloca que a questão da culpa é mais que da religião, né? E deixa de ser aceito onde era aceito. Né? A questão da culpa na clínica, gente, é incrível, porque isso vem na própria diversidade de gênero até, como a questão, por exemplo, da mulher se masturbar ou não, de como ela vai performar o ato sexual ou não, de como o homem vai também sentir prazer ou não. A culpa religiosa na nossa sociedade ela constitui muito do nosso psiquismo e de como a gente conhece o nosso próprio corpo. Porque o corpo, ele é colocado como reprodução. Isso. Então, se você tem um ato sexual dentro do conceito da religião, e até biológico, né, para a reprodução. Se você não reproduz nada, é para o puro prazer. Se é para o puro prazer, é para a carne. Se é para a carne, é pecado. Então faz um caminho assim gigantesco e violento para todo mundo. Só que com quem você se relaciona independe do gênero. Porque o nosso corpo tem zonas erógenas. Então, quando toca o nosso corpo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não queira, no sentido, não quero que essa pessoa me toque e eu sinta algo sexual, o nosso corpo vai sentir. Porque o nosso corpo tem zonas erógenas. Mas o aceitar esse toque passa pelo sim e pelo não. Acho que isso é importante também colocar. Sim é sim, não é não. E não é o contrário. Respeitar o corpo do outro é importante. E respeitar o seu próprio corpo também é muito importante. Até, por exemplo, para dizer para o seu companheiro, a sua companheira ou companheiros, né, o que você gosta, o que você quer. E aí, para descobrir isso, passa pela culpa religiosa, que mesmo quando a pessoa não tem um histórico familiar de estar dentro de uma religião, essa culpa, ela é cultural, principalmente na nossa vivência latina. Ela é uma culpa estruturante do corpo e da relação que a gente tem com o prazer. E aí é importante a gente sempre trabalhar nesse contexto e sempre colocando, bom, o que é para você, o que faz sentido para você, o que não faz, como que você gosta, como que você não gosta.
As pessoas não precisam saber o que você pensa, não precisam saber o que você sente. Ninguém, naquele seu momento, ninguém tá te olhando. Porque tem a Sim, ideia sim. também do Deus onipotente, né, E, que tá ali Amable, olhando. desculpa, é porque eu acho que a Ah, nossa live vai cair e eu vou só pedir para que quando a gente cair, a gente volte. Oi, gente, voltei para a gente concluir a nossa conversa com a Amable. Vou esperar vocês entrarem, vou esperar a Amable falar aqui. e voltamos. Oi! Nossa, passou 1 hora e a gente não percebeu. Não percebi. Nossa, que maravilha, gente. Tinham, acho que 2 ou 3 perguntas lá, se as pessoas quiserem mandar aqui, né? Mandar aqui pra gente poder, né, retornar. Eu acho que eram perguntas e eu acho que eram comentários também, Tá. né? Comentários Sabe sobre. uma coisa? Posso te chamar de Gabi? Pode ficar à vontade. Então já tô me sentindo íntima. Maravilha. Uma coisa que eu acho importante colocar também, Gabi, é que a nossa psicologia também não trabalha com as questões interraciais. E aí, uma questão que eu percebo muito, que não faz muito tempo que isso é a questão de mulheres negras, pretas, eu não sei como chamar, depende, né? Procurando atendimento clínico. E aí o relato também dessas mulheres é que quando vai ser atendido por uma psicóloga, um psicólogo branco, ter que explicar a questão do racismo para que Sim, eles possam identificar no sim, ato que elas estão falando. E sim, isso é um outro sofrimento, porque passa um sim, outro racismo novamente. E aí isso acaba aqui cansando muito os atendimentos. Acho importante a gente também se apropriar do que é a cultura preta, de sim, como isso também aparece, por exemplo, dentro dos atendimentos, porque é um outro olhar, é uma outra forma de vivência e é um outro lugar de fala que é extremamente importante a gente entender e compreender e identificar o racismo. isso, perfeito. O Pluralis da UNP, né, da Universidade, está colocando aqui. É nesse sentido que entra a compreensão da interseccionalidade, né? Nossa, que bacana, gente. Eu Perfeito. admito que eu estou me apropriando agora. Faz uns anos, poucos anos, uns 2, 3 anos, que eu estou tentando me apropriar do que é, até porque veio uma questão assim da minha sobrinha, dela não aceitar o cabelo, dela dizer que na verdade que ela era japonesa, mas ela é descendente de indígena e negros. Então, Uhum. como passar isso para ela? Como eu, como branca, será que eu posso estar nesse papel ou não? Quem é melhor? O lugar de fala. E aí isso aparece também dentro da clínica. Polly colocou aqui, falando sobre gênero, sempre me lembro da frase Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, de Simone de Beauvoir. Lídia coloca aqui, nós da psicologia ainda não somos políticos, tanto quanto deveríamos, né? O psicólogo se esquiva muitas vezes de ser um animal político. A psicologia histórico-cultural vem para aí, para dizer que não somos corpo Isso, político, estamos aqui isso, e vamos isso. permanecer na resistência. Isso. Arthur coloca aqui, oi, cheguei tarde, não sei se foi comentado a respeito da saúde mental do homem, principalmente com relação à masculinidade ameaçada, normatização da masculinidade. Eu falei bem pouco sobre a questão do ser pai, né? Mas muito pouco, assim. Acho importante a gente pensar que o machismo, né, está vinculado com a masculinidade e a ideia de masculinidade e a ideia de feminilidade. E então, não tem como a gente pensar
um sem o outro porque eles são contraditórios. E a Uhum. contradição é que faz o conceito, né? É muito forte e extremamente importante. Eu tô na causa feminista também, de pensar em sair da misoginia, do machismo, mas também é importante a gente pensar qual, qual é o próximo passo, qual é o tipo de educação que a gente vai fornecer para que os homens se humanizem também. Porque eles Uhum. estão no poder, mas não quer dizer que eles estão humanizados. Uhum. Né? Então, como que a gente Uhum. vai pensar isso até dentro da clínica? O como a gente se porta, por exemplo, em atender um homem, qual que é a nossa posição, até corpórea mesmo, e Sim. como que a gente diz para um homem, por exemplo, sobre pagamento, se a Uhum. gente dá conta de falar, olha, você não pagou esse mês, ou Uhum. é esse o valor que eu cobro, porque isso tudo interfere no nosso modo também de atuação. E também o quando, por exemplo, a gente fica espantado quando um homem chora ou quando o homem diz que ama. Tentar também Uhum. pensar nas nossas expressões faciais, no que isso também está dizendo para esse homem e como a gente também está contribuindo também como psicólogos para manter essa Isso. masculinidade tóxica ou para a gente Isso. poder ajudar a construir novos caminhos. Não é destruir esse homem, não é dizer para ele, Uhum. olha, eu não dou conta de. Tem algumas pessoas que a gente não dá conta de atender e tá tudo bem mesmo, mas não pensar, eu não atendo o homem porque ele é tóxico, porque ele é isso, o gênero humano do homem ele é tóxico. Historicamente, Uhum. sim, mas esse sujeito que vem até a gente, ele está em sofrimento. E qual Isso. sofrimento ele está? E qual contexto ele vive? Ele também sofre. E como que a gente Uhum. pode ajudar ele a construir maneiras de sair desse sofrimento? Isso mesmo. Eu acho que é buscando esse caminho e essa possibilidade de ressignificação. O plural está colocando aqui será a temática do nosso próximo evento, né? Dia Que legal! 26, maravilha. Nossa, a Carla Nawati está aqui na live, ó só, que maravilha isso. Chique, né? Arthur agradece, menino, tá muito chique isso. Isa coloca, acho que essa humanização deve vir desde a infância, deve haver a quebra dos padrões impostos culturalmente. Eu acho que essa é uma outra grande, né, discussão, né, Amado? Uhum, Porque sim. a dificuldade que é, por exemplo, de discutir, né, e de trabalhar. A gente pode até falar com a psicoeducação mesmo, com as crianças, né, porque a sociedade não aceita, né, por exemplo, que a gente E com fale as sobre mães, né? Com diversidade, as mães e os né? pais. Por exemplo, Isso. um exemplo disso é quando faz a revelação de chá de bebê. Meu mundo azul, meu mundo rosa. Quem disse que é rosa e azul, gente? Criança nem sabe o Isso, que é cor, ainda nem sabe o que vai escolher na vida. isso, Já passa isso. por aí a questão de Os gênero. brinquedos, né? Os Os brin... objetos, os brinquedos, enfim. Raoni coloca aqui, eu percebo muitos homens indo a psicólogas na ideia de controle. Nas minhas conversas com colegas, sempre ouço esses relatos assim, né? Possivelmente dentro disso. Gente, a gente conversou aqui mais de uma hora. Normalmente a gente usa esse tempo, né, de conversa, mas eu tô vendo aqui, Amable, que se a gente se estendesse, todo mundo continuaria. Acho que existe aqui uma pergunta ainda para que a gente possa fechar, né? Foi feita aqui uma pergunta sobre. Já teve casos de agressão de gênero no consultório que você se emocionou? Como é lidar com isso? Né? Foi feita essa perguntinha aqui. Já, muitos. Muitos, assim. E são relatos que imagináveis, imagináveis. Eu dificilmente eu me emociono, mas não porque aí é que tá. Emocionar-se não quer dizer que eu chore. Eu posso estar emocionada, mas não preciso chorar. Eu posso demonstrar essa emoção de outras formas. Mas o choro em si, muitas vezes, não é uma coisa recorrente. Mas Uhum, tem casos que acontece.
principalmente de violência de gênero na infância. Uhum. E isso com meninas e meninos também. E é muito triste, gente. É muito triste você ter que dizer para uma criança que agora tá tudo bem. Não diminuindo, né? Ela tá contando tudo, mas dizendo assim, agora você está protegido aqui, né? Sim, E demonstrar isso em todos os atos e ver uma criança agindo, e isso também age, os adultos também, é que nos adultos a gente tenha mais a linguagem, né? A gente consegue trabalhar mais a linguagem, mas ver uma criança tentando expressar as suas emoções e a gente sabe que é pela violência de gênero, a violência sexual e a gente ter que demonstrar também corporeamente para essa criança sem ultrapassar o limite, porque tem o time também, uhum, sem ultrapassar o uhum. limite seguro para que ela entenda que aquele ato corpóreo não é a agressão mais. E como diferenciar Sim. isso? É, é assim, vários momentos eu atendia, até adultos também, da pessoa sair do consultório e eu. Porque ali a gente tem que ser a fortaleza, né, Uhum. para o paciente, principalmente nesse momento, e eu desabar depois. Desabar. Uhum. Gente, como pode existir monstros assim no mundo? No mundo. E da raiva e Uhum. tudo isso. Uhum. Mas acho que como lidar com isso, com o psicólogo, é também saber que a gente vai sentir essas emoções, Sim, saber a importância de quando, como e qual é a sim, intenção de ter que dizer isso para o meu paciente, porque tem que ter uma intenção, não é só, estou sentindo aqui, sim, tem que ter a intenção. E eu acho que o ser mais humano possível, e principalmente nas a gente situações não de pode perder violência, isso, né, Amável? Eu acho que a gente não pode perder isso. é o relacional. É você demonstrar afeto. E que aquele afeto, a troca, não é a violência. Acho que esse Perfeito, é o básico. perfeito. Foi colocada aqui a questão da sexualidade também, né, principalmente em relação aos homens, devido às exigências da estrutura machista da sociedade. Raoni ainda coloca, e incrível como o machismo é algo a ser trabalhado em todos os nichos. É muito presente comportamentos machistas na comunidade LGBT entre homens. Sim. Ah, isso é coisa de menino, menina não senta de perna aberta, né? Quem disse, né? né? Deixa eu ver, eu acho que é isso. E, gente, acho que a gente vai encerrar, porque a gente já passou, né, mais de uma hora aqui. E de verdade, Amable, eu ficaria aqui, né? Eu quero dizer a você do prazer que foi lhe ouvir, né? Realmente colocaram aqui, né, nas falas o quanto que a Amable tem uma fala clara. E eu concordo com isso. A forma como você fala, né, a gente consegue sentir, né? Muito visceral a forma como você fala. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente poder, né, compreender, internalizar, né, e ver em você essa representatividade, né, desse psicólogo que está buscando esse movimento de acolher as pessoas. Eu acho que isso é encantador e é visível em você. Então, agradecer muito, o Instituto só lhe agradece, né? Simone colocou uma mensagenzinha aqui na outra, dizendo que lhe ama, né? Que está muito orgulhosa, né? E me agradecendo pela oportunidade. E, na verdade, eu é que agradeço, né? Porque foi através de Simone que eu lhe conheci, né? Que a gente passou o olho assim, eu e Marta, e disse: olha, vamos ali, vamos lá em Amable para a gente trazer ela, né? Para cá, para perto da gente e trazer essas contribuições e fazer coro. Então, nós que agradecemos a Simone, né, por essa partilha, né? E eu acredito que Vânia aqui estava assistindo até o fim, lhe dá os parabéns, né? Raoni coloca, precisamos de mais discussões sobre gênero e sexualidade, né? Eu acho que isso é fantástico. A Lê coloca obrigado, maravilhosa, né? Então, assim, agradecer muito a você, né, por Obrigada, esse Sandra. espaço, muito mesmo, né? Vou deixar você se despedir e depois eu tenho só um recadinho para todo mundo.
tá? Tá, muitíssimo obrigada de verdade a todo mundo que participou aqui da live, contribuindo. Nós nos tornamos psicólogos na relação com as outras pessoas também, então é vocês que fazem isso. Muito, muito obrigada, e muito obrigada ao Instituto e a você por essa partilha que eu achei que foi incrível. Foi a primeira vez que eu tô falando assim de uma forma bem elaborada e mais claro, e muito obrigada de verdade. Que E maravilha. posso já soltar a novidade do Pode, Troika? pode. Eu tenho um canal no YouTube que chama Psico on the Road, que eu tô na estrada e tô viajando e atendo somente online. E lá eu fiz um quadro que é da Troika, Gazeta Psi, onde eu convido as pessoas, é como se fosse uma entrevista para contar o percurso dessa pessoa dentro da psicologia histórico-cultural. Então é para a gente aprender quais os caminhos essa pessoa seguiu, os textos, por que ela escolheu a psicologia histórico-cultural, porque nós somos atores da psicologia histórico-cultural contemporânea e por onde nós estamos andando, o que a gente está fazendo. Então a ideia é nos conectarmos contando as nossas histórias. E no próximo, eu fiz com a Simone, e no próximo vai ser o Instituto com a Gabriela, que eu estou muito, muito, muito feliz pela honra. E pra gente saber como é que ela se formou essa super psicóloga. Gente, vamos aprender com ela. Nossa, gente, que história é essa? Que história é essa? Não sei se super, mas psicóloga com certeza foi na verdade, me aproximando de pessoas como você, como Marta, né, como Alexia, como, né, Vânia, né? Na verdade, eu acho que a relação, né, acho que a importância da relação fez com que eu escolhesse esse caminho e, na verdade, continuo dele, porque é muito maravilhoso estar com vocês e aprender. Como eu disse a você, hoje eu aprendi muito demais. Eu acho que isso é o que mais me encanta nesses encontros. Então, agradecer muito a você, Alexia, beijo, Emília, né? Ao projeto de extensão, o Pluralis, obrigada, gente, por estarem aqui, né? A Léo, a todo mundo, Carla Nawati, gente, fantástico, assim, acho que muita coisa. Estão pedindo para você colocar, sim, o Pluralis. Vocês colocam, Renata está pedindo o Pluralis. A gente pode fazer colocar, né, a questão do linkzinho, tá, Renata? Do Pluralis no Instituto para que vocês possam seguir. A gente pode fazer essa menção e também, como a gente fez na chamada, né, do canal de Amable, enfim, tá bom? E as referências, tá joia? Pronto, beleza. Gente, para a gente terminar, eu vou fazer um convite a vocês. A gente vai estar, pelo Instituto, lançando uma nova maratona de cursos online, né, de mini cursos online. E ela vai acontecer no dia 13/6, tá? A maratona vai ter 4 cursos. O primeiro vai ser alterações das funções psicológicas superiores no TDAH. O segundo vai ser os fundamentos da clínica sócio-histórica. O terceiro vai ser luto materno. E o quarto vai ser psicologia, grupos vulneráveis e assistência social. Então, deixar aqui para vocês o convite, né? No domingo a gente já vai estar lançando, abrindo para as inscrições. Então, deixo aqui o meu convite e a minha gratidão a Amable, né, por esse momento e por esse encontro. Amable, muito obrigada. Beijo. Beijão. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, Até. gente. Tchau.